que normalmente acontece, né? O que passa pela cabeça da pessoa que quer empreender com semijoias, mas não tem experiência, não tem vivência no ramo? Ela acha que ela precisa conhecer meio mundo para conseguir fazer venda. Ela acha isso. Eu não vou conseguir vender porque eu conheço poucas pessoas. Eu tenho alunas que moram em cidades pequenas que têm um faturamento maravilhoso numa cidade pequena, com poucos habitantes. E outras que moram em cidades grandes que acham que precisam conhecer todo mundo para vender. E a coisa não é assim que funciona. Então, eu preciso te contar isso. O problema não é a quantidade de pessoas que você conhece para vender, né? A quantidade de clientes que você faz. O problema está na direção que você vai seguir. A gente não precisa de todas as clientes do mundo, a gente precisa das clientes certas. As clientes certas, elas são capazes de fazer o nosso mostruário esvaziar, tá? Então, né, vamos ver como é que isso acontece na vida real. Você conhece um monte de gente, você tem um monte de seguidores no Instagram, muita gente te pergunta o preço e desaparece. É ou não é? Fato ou mentira? Fato, né? Você fica postando, às vezes até se esforça muito para gravar um vídeo e não vende nada. Isso é muito frustrante, né? Isso dá uma mexida na gente. Às vezes você encontra a pessoa, consegue fazer a venda e depois nunca mais você consegue conexão com aquela pessoa. Então, são muitas nuances, né, que vão acontecendo, são muitas situações que a gente vai passando no meio do caminho quando a gente não tem direção, quando a gente não sabe como é que o negócio funciona e como é que a gente vai fazer. E vender semijoia não é sobre vender para todo mundo. Vender semijoia é vender para a pessoa certa e do jeito certo. A gente identificando e respeitando a individualidade da nossa cliente. É isso que conecta a gente com elas e faz a gente vender mais. Tá, Fernanda, mas como é que isso acontece, né? A gente vai desenvolver tudo agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que uma cliente que é fiel a você, ela vai comprar várias vezes. Ela não vai comprar uma vez só. Então, por isso que a gente aprende a fidelizar a cliente, para que ela volte muitas vezes. E a cliente certa, essa cliente que você consegue atingir, ela te indica para todo mundo e te indica para outras pessoas que são parecidas com ela. Ou seja, que tem esse perfil de cliente que compra, gosta e volta. Então, esse é o cenário ideal, tá? E outra coisa, a cliente certa, aquela que confia em você, a cliente que confia em você, que ela sabe que você não vai passar a perna nela, que ela sabe que você não vai oferecer uma coisa só para te favorecer. Não é uma combinação genuína, não é um mix de semijoias genuíno para agradá-la, né? Porque hoje em dia o que mais tem é vendedora de semijoia inclusive, né? Querendo esvaziar a peça encalhada do mostruário e quer empurrar qualquer coisa para cliente. Isso cria uma quebra de confiança e depois você não consegue fidelizar essa cliente. Então é muito importante que a gente consiga se conectar com ela e fazer com que ela confie na gente. A gente precisa ser verdadeira nessa relação, senão o negócio da gente não anda, ele fica patinando, né? Então você não precisa, bota isso na tua cabeça, você não precisa de 100 clientes. Você precisa de 10 clientes certas. Aí você faz a tua proporção aí, né? Botei aqui, ou seja, 10% de todas as clientes que você conseguir, você precisa ter aquelas 10 maravilhosas, 10%. E o que seria, o que configura a pessoa ser sua cliente? Ela precisa comprar de você, ela precisa passar o cartão para você, ou fazer o Pix para você. Isso é cliente. Aquela pessoa que passa, dá uma olhada e não compra, ainda não é cliente, tá? A gente aqui tá falando de cliente, aquela que já passou o cartão, tá bom? Vamos trazer aqui, então, os erros, né, mais elementares que te afastam dessas clientes boas. E assim, eu não tô aqui para te criticar. Eu tô aqui para... Sabe quando a gente tá com band-aid, que a gente quer tirar o band-aid? E tirar de uma vez dói? Eu tô aqui para tirar a beiradinha. Só a beiradinha para você ver que tem muita coisa por baixo desse band-aid que precisa ser arrancada. Precisa sair da tua mentalidade para que você consiga se conectar com essas clientes ideais, porque são essas clientes que vão trazer dinheiro para você, tá? Então, a pessoa que foi lá, montou o mostruário, colocou tudo no mostruário dela, tentando agradar todo mundo, rico, pobre, branco, preto, cabelo comprido, cabelo curto,
pessoal que gosta desses exercícios na natureza, outros que gostam de academia com ar-condicionado, são pessoas diferentes. Então, se a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Você fica perdida no meio da multidão, né? Quando você vai num jogo, eu nunca fui, mas pensa, né? Se você também nunca foi, pensa no estádio de futebol. Quando tem jogo, são 2 times. Então, ou é um lado ou é outro. Você sabe para que lado você vai. Agora, experimenta colocar 20 times dentro de um estádio de futebol, a bagunça que vai ficar, ninguém vai conseguir se conectar. Então a gente precisa entender para quem que a gente vai vender. Se é a pessoa que está comprando pelo preço, se é a pessoa que está comprando pela qualidade, se é a pessoa que está comprando para elevar sua autoestima e não está muito importando com preço, se é aquela pessoa que quer o acessório só para trabalhar no dia a dia e para ela não quer gastar dinheiro com aquilo, então você precisa entender. Se é aquela semijoia de luxo para pessoa que frequenta festas, você precisa entender quem é a sua cliente, porque você entendendo quem ela é, você começa a conhecer os gostos, você começa a conhecer o comportamento dela, e aí você vai ter a semijoia perfeita para entregar para essa cliente. Então a gente precisa desenhar esse público, não dá para querer agradar todo mundo, tá? Outra coisa que acontece muito, e vocês não fazem por mal, vocês fazem às vezes por desespero, é ficar baixando o preço o tempo inteiro. Eu não estou conseguindo vender, vou baixar para ver se eu consigo vender. Isso, gente, isso é um erro muito de base, muito de base. A gente não tem que viver de promoção. A gente não pode baixar o nosso preço o tempo inteiro para convencer a cliente a comprar. Não, a gente precisa trazer o valor da nossa marca para que a pessoa queira comprar, independente do preço. E daí eu não estou falando de preços exorbitantes, tá? Eu estou falando de uma precificação saudável, tanto para a tua marca quanto para a sua cliente. Não estou falando de exploração, você explorar a cliente, e muito menos você colocar um preço que vai te falir, não vai deixar o seu negócio crescer. Então é o preço justo, tá? Que dê para ela comprar e que dê para você ganhar. O mundo ideal é esse, tá? Então a gente precisa entender que precificar não é ficar pedindo pelo amor de Deus para a pessoa comprar. Se você não conseguiu conquistar a pessoa pela beleza da sua semijoia, se você não conseguiu conquistar a pessoa por convencê-la que aquela semijoia vai valorizar o visual dela, que ela vai se sentir muito mais bonita, que qualidade é muito mais importante do que preço para a cliente certa, essa teoria, né? Então, se você não consegue fazer isso, não adianta baixar o preço. Quantas e quantas vezes vocês botaram o preço lá embaixo e não venderam? A não ser para aquelas pessoas que estavam só esperando esse momento. Agora, a grande maioria, se ela não se encantou, ela não vai comprar. E aí, o que acontece? Aquela peça que você baixou, aquelas peças, você depois vai botar o preço normal, ninguém quer comprar, né? Se você não conseguir clientes novas. Então, esse negócio de baixar o preço é um erro grotesco. A gente tem momentos no ano onde a gente estrategicamente baixa o preço, tá? Mas não é qualquer hora, não é todo instante, não é assim que funciona. Até porque a semijoia, salvo algumas exceções que trabalham com coleções exclusivas, acabou aquela coleção, acabou. Então, às vezes, ela quer liquidar aquela coleção e ela coloca lá qualquer preço não, coloca lá o preço para liquidar aquela coleção. Agora, quem trabalha com semijoia clássica, ela funciona bem o ano inteiro. Então, a gente não tem necessidade de ficar queimando as peças. A gente tem que mudar todo o conceito de estrutura da nossa marca de semijoia para que a gente consiga vender o ano inteiro, tá? Outra coisa que sacrifica muito, né, a tua relação com a cliente, é um erro, assim, grande também, é você que tentar vender qualquer peça. Bota lá qualquer peça, oferece qualquer coisa para cliente sem ter, nem se dar do trabalho de criar essa conexão, entender o que a cliente quer, o que ela deseja, tá? Então, você quer vender qualquer coisa. Eu quero um brinco, aí ela fala o brinco que ela quer, você quer empurrar outro, porque você não tem aquele, então você quer vender. Isso também afasta muito as clientes. E o último erro que eu trouxe aqui é querer falar para todo tipo de público. Não vai funcionar. Se eu tenho peças mais delicadas, né, como são aqui as minhas, peças mais delicadas, mais parecendo joia,
Não adianta eu falar com aquele pessoal que gosta de peças maiores, mais volumosas, não conecta, elas não gostam, tá? Aquele pessoal que gosta de peças maiores, geralmente eles querem comprar bijuteria, porque a semijoia fica caro para peças muito grandes, né? Em função do banho de ouro. Então, não falo com aquele público, ela não vai se conectar com a minha marca e vice-versa, né? Então, a gente precisa escolher o público certo, alinhar o nosso mostruário para que a gente consiga se conectar com esse público e vender para as clientes certas, tá? Ficar fazendo isso tudo, né? Tentar agradar todo mundo, falar com todo tipo de público, ficar promoção o tempo inteiro, tentar vender o que tem no mostruário, isso são erros que cansam e vão desvalorizando a sua marca. Às vezes o desespero bate tão forte que você quer fazer qualquer coisa para vender. E isso desvaloriza a sua marca. A gente, quando constrói uma marca, é assim, é com muito carinho, é muito pensado, tira muito da tua essência para colocar ali na marca. Então, não é qualquer ação que vai chegar e vai desmoronar isso tudo. Ah, Fernanda, mas eu não tenho marca. Se não tem, deveria ter. Tá? E eu tô aqui para te ajudar com isso. Então, toda semana a gente está aí com conteúdo para te ajudar com isso. O curso Semijoia Sem Mistério te direciona completamente nisso, para você criar a sua marca, para você atingir um faturamento de mais de 5 mil por mês. Então, é em cima desse pilar. A construção da marca é um pilar para o negócio de semijoia que dá dinheiro, tá? Então, se você quer começar o negócio e você não construiu ali sua marca, com os seus valores, com a sua missão, com a sua visão, você depois fica desorientada. Você não sabe o que fazer e comete esses erros na intenção de vender. Só que você não sabe que isso aí é errado, né? Que isso aí vai te quebrar lá na frente. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de marca, que a marca importa, tá? E daqui a pouco eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo ontem, justamente sobre isso, né? Do porquê de eu valorizar tanto a minha marca. Todas vocês devem fazer isso, tá? Eu tenho alunas e ex-alunas que estão já em outro nível, estão em outro patamar, já superaram os 5 mil há muito tempo, já estão na casa dos 30, dos 35 e alçando outros voos, né? Dando banho próprio, procurando revendedoras para elas, então escalando o negócio. Então, todas elas valorizam a sua marca. Quem não consegue valorizar a sua marca não vai muito longe, tá? Então, eu quero falar agora das clientes certas, né? Vamos construir aqui 3 pontos para vocês entenderem como é que a gente chega nessas clientes certas, como é que a gente constrói essa carteira, essa base de clientes certas de semijoias, para que a gente consiga vender o tempo inteiro. Primeira coisa, a gente falou lá em cima, é ter clareza do seu público. Quem é a sua cliente ideal? Qual seria a sua cliente ideal? Vou dar exemplos muito simples, tá? Para você dividir na sua cabeça. É uma menina de 20 anos que ganha R$2.000, R$2.500? Não que todas as meninas ganhem a mesma coisa. Eu sei que tem gente que ganha muito mais, mas eu tô colocando aqui de uma maneira para você conseguir clarear as ideias na cabeça. Essa menina que ganha pouco, ou é uma mulher de 40 anos, 35 anos, 40 anos, que tem uma renda de 15, 20 mil? Quem é o teu público certo? Para quem que você quer oferecer? O que ela valoriza? É o preço? É a qualidade da peça? É o status de usar a tua marca? Ou é a durabilidade? Ou a associação dessas coisas? Ela quer durabilidade? Ela quer o status? O que ela quer? Porque não adianta você oferecer para a menina de 20 anos que tem um salário menor uma peça de R$700. O dinheiro dela não dá para comprar, por mais que ela queira. Então, ela é obrigada a comprar uma peça com qualidade inferior, mas que caiba no orçamento dela. E a mulher que está num patamar de ganhar 10, 15, 20 mil, ela precisa ir arrumada para o trabalho. Ela não vai de qualquer coisa, ela não vai com um acessório que pareça barato. Ela quer ir arrumada, porque ela tem que ter uma imagem pessoal que faça com que ela ganhe cada vez mais dinheiro lá, que ela se desenvolva no trabalho dela. Não é só ganhar dinheiro, né? Se desenvolver no trabalho dela. Então, quem é essa sua cliente? Você sabe quem é? Onde é que ela compra hoje? Se você vê a pessoa lá, pessoa que está arrumada, pensa na menina de 20 anos e pensa na mulher mais velha. Aonde é que ela vai comprar? Na feirinha, não estou desvalorizando feirinha, tá? Porque eu trabalhei em feirinha durante muito tempo, assim, vendi muito em feirinha, mas eu estou querendo que você entenda o contexto aqui. Ela vai comprar na feirinha, onde pode ter peças mais baratas, ou ela vai comprar no shopping, numa loja conceituada que vai sair com uma baita embalagem. Aonde é que ela vai comprar? Tua cliente ideal vai comprar onde?
mesmo que não seja no shopping, tá? Pode ser com uma vendedora de semijoias, né? Que é o nosso caso, que a gente chega na casa dela arrumado, ou a gente vai até o trabalho dela, a gente prepara todo aquele atendimento. O que essa pessoa que vai comprar prefere? O que a sua cliente ideal prefere? Comprar mais barato em qualquer lugar ou comprar num lugar onde ela vai ter um atendimento diferenciado? E aí vale trazer um ponto para vocês, né? Eu construí a minha marca com atendimentos presenciais, né? Indo até as clientes. Depois fiquei um tempo fazendo um ponto meio que fixo num final de semana, em todos os finais de semana, em um salão perto da minha casa. Então fiquei uns 3 anos lá. E depois eu passei a fazer eventos, fazer feirinhas, fazer eventos de moda. E a minha barraquinha, nessas feirinhas, ela era super arrumada, gente. Deve ter foto aí no Instagram. Botava até cortina de voal na minha barraquinha. Então, a minha barraquinha era diferenciada. E teve final de semana de ter 13 mil reais de venda nessa barraquinha. Não sexta, sábado e domingo. Eu continuei as vendas depois na segunda e na terça. Então, no intervalo de 4 ou 5 dias, teve um total de 13 mil reais de venda numa barraquinha. Mas a minha barraquinha não era qualquer barraquinha. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, e não tinha semijoia baratinha. Eu nunca tive semijoia baratinha. Não é a característica da minha marca. A característica da minha marca é ter semijoia bonita e de qualidade. Não importa o preço dela, né? Dentro da precificação justa, é o que eu falo para vocês. Então, isso é relativo de quem vai comprar na feirinha, de quem vai comprar no shopping. Shopping hoje está cheio de loja chinesa, né? Que tem aqueles folheados baratinhos. Então, eu só quero que você entenda quem é a sua cliente ideal, onde é que ela vai comprar. Qual atendimento ela prefere, qual semijoia ela prefere. Você precisa entender isso para você começar a montar a sua marca, tá? Ou pelo menos ter clareza da marca que você tem. Quem fala com todo mundo, quem quer falar com a garota de 20 anos, quem quer falar com a mulher de 35 que é casada ou que é solteira e ganha o dinheiro todo para ela, enfim, que tem uma renda maior, quem quer falar com todo mundo não vai conseguir falar com ninguém, não vai se conectar com ninguém, tá? Até fala, mas não se conecta. Lembra? Não adianta falar com todo mundo e não vender. A gente precisa se conectar com as clientes certas, tá? Então vamos para o segundo ponto, que eu já falei por alto, mas é extremamente importante, que é você ter o teu produto alinhado a essa pessoa. Não adianta só você saber quem é a pessoa se o produto não está alinhado com ela. Então, a pessoa que quer qualidade, que quer uma peça com apresentação melhor, com durabilidade, ela não está se importando com o preço, ela está se importando com o produto que ela está comprando, que vai fazer com que ela fique mais bonita. É a questão da valorização. Como é que ela vai se sentir usando a sua semijoia? Qual poder essa semijoia vai trazer para ela? Então, essa semijoia tem que estar alinhada com o interesse dessa cliente. Da mesma forma, quem tem as clientes que querem peças mais baratas, não podem ter uma semijoia tão pesada, tão sofisticada, né? Eu tenho lá na minha loja, ó, esse anel que custa quase 600 reais. A menina mais novinha, primeiro que ela nem gosta desse tipo de coisa, ela gosta de uma coisa mais fininha de prata, né? Ou de banho de prata. Mas a mulher que está mais madura, ela já quer uma semijoia de impacto, ela quer uma pulseira de impacto. Então, ela não vai se importar de pagar 600, mais 600 aqui, mais 200, mais não sei quanto. Ela não vai se importar, porque ela quer peças de qualidade que valorizem o visual dela para o nível de vida que ela tá, para a fase de vida que ela tá. E a garota tá preocupada em aparecer um pouquinho, ela tá preocupada daqui a 5 anos, gente. Que menina de 20, 22 anos está preocupada daqui a 5 anos? Ela quer viver o agora, né? Então, você precisa entender que essa semijoia que está no teu mostruário precisa se conectar com essa pessoa que você quer, tá? Que você quer atingir. Da mesma forma, não existe peça boa, semijoia boa para todas as clientes. O que é ótimo para uma é uma porcaria para outra, é horrorosa. Ela fala, não pago nem 100 reais nesse anel, achei esse anel horroroso. Então, não tem mercadoria que vai servir para todo mundo. Por isso que tem que separar a mercadoria que você vai comprar para um tipo de cliente e a mercadoria que você vai comprar para outra, tá? E preço, o preço dessa mercadoria é consequência do teu posicionamento, de você se posicionar com a sua marca para essa cliente entender o que você entrega para ela. Você entrega status? Você entrega qualidade? Aqui, por exemplo, na minha marca de atacado, esse anel e essa pulseira são sinal de status. Todas as meninas, principalmente as minhas alunas, elas querem ter esse anel e essa pulseira. Vocês percebem? A gente cria uma tribo que tem e que quer essas coisas.
têm esses mesmos valores, elas querem peças impactantes que transformem a imagem delas. Então a gente precisa entender para quem que a gente está entregando isso. E aí você consegue realmente entregar. A gente não vai ficar brigando por preço. Todas elas entendem que são peças caras, mas são peças que valorizam a cliente ideal delas. Eu tenho uma aluna, Georgia, que acho que ela já comprou 3 ou 4 anéis desse, porque ela tirou um para ela se posicionou e agora todo mundo quer o anel dela. E o meu já está até acabando lá. Então é isso. Ela se posicionou, ela posicionou a marca dela para entregar peças que façam a mulher se sentir lindíssima, mesmo que outras achem horroroso. Por isso que a gente divide, tá bom? Então, não tem essa coisa de peça barata e peça de valor. Você não vai encontrar, não vai conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Se você vai oferecer a peça barata, vai ser difícil você trazer uma valorização para quem quer alguma coisa além. Você, para vender uma peça barata, você vai ter que entregar praticidade, preço baixo, acabar com essa história de garantia, porque vai ter que vender praticamente bijuteria. Então você vai ter que diminuir tudo que você entrega para poder se nivelar lá naquele lugar da peça com preço baixo. Agora, se você se posiciona para peças de qualidade, aí você pode oferecer um parcelamento no cartão, você pode dar uma garantia de 1 ano, você pode caprichar numa embalagem, porque está tudo no pacote, porque você não está preocupado em trabalhar por preço, você está preocupada em trabalhar por qualidade, que esse grupo de pessoas que você atende valorizam, tá? Então são coisas muito diferentes. Por isso que existe aquela cliente que só reclama, e aquela cliente que entende, que valoriza o que você entrega. Não tem isso? Vocês já viram isso? Cliente que só reclama, ai, mas tá caro, ai, mas isso é ouro? Ah, não, já vi não sei aonde mais barato. Peguei um gelo. Não dá pra falar com gelo na boca. Então, não vai existir semijoia boa pra todo mundo. O produto, se você colocar um produto errado no seu mostruário, você vai atrair a cliente errada, não é aquela que você queria. E preço é consequência do teu posicionamento de marca, tá? E quando eu falo marca, é você, a dona da marca, a pessoa que está de frente para a marca e tudo que você constrói em cima da sua marca de semijoias, tá? É um conjunto, não dá pra gente separar. Não dá pra você querer vender peças de luxo se você anda toda largada. Se você fica 5 dias sem lavar o cabelo, se você não quer fazer unha, se você não quer fazer uma sobrancelha, não conecta. A tua imagem tem que conectar com aquilo que você vende, tá? Às vezes eu quero ir lá na loja, no escritório, eu fico gravando conteúdo, assim, do nada eu tenho que gravar um conteúdo. E eu moro pertinho, às vezes eu quero dar um pulo lá, eu não posso ir de short e de chinelo. Embora às vezes em casa eu esteja de short e chinelo, mas eu não posso ir lá. Por quê? Quem chega na minha loja não quer ver a dona da loja de short e de chinelo. Mesmo que a loja esteja fechada, ela vai passar na porta, ela quer ver a Fernanda que está lá com o nome no letreiro. Porque a marca é conhecida assim, a marca é conhecida por uma loja cheirosa, uma loja arrumada. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito, não dá para ficar de qualquer jeito. Senão eu saio desconectando tudo e não crio um posicionamento que vai me fazer vender mais, tá? Então eu sei que dá trabalho, eu sei que tem dia que a gente não tá afim de se arrumar, que a gente tá cansada, mas se você tá pensando lá na frente, se você quer realmente ganhar dinheiro com a semijoia, você vai ter que fazer alguns sacrifícios, tá? Hoje, por exemplo, eu queria muito ter lavado meu cabelo de manhã, porque eu tenho mania de ficar cheirando o cabelo, ele tem que estar cheiroso, e eu falei, não tá com o cheiro que eu gosto, eu queria lavar. E não deu tempo de lavar. Aí eu fiquei meio chateada, fiquei meio frustrada, porque não dá pra fazer tudo de manhã, né? Então, isso foi uma coisa que me deixou meio assim, mas eu gosto de estar de manhã arrumada, porque acabou de manhã, tomei banho, me arrumei, tô arrumada. Isso faz parte de quem eu sou como dona da marca Fernanda Semijoias. Vocês entendem isso? É chato, às vezes a gente não tá afim, mas precisa, tá? E vamos lá, então, para o terceiro ponto, né? Terceiro ponto, cadê meu terceiro ponto? Tá aqui. Que é o teu relacionamento com as clientes. Por que isso? Porque não adianta vender só uma vez. Dá muito trabalho para a gente vender só uma vez e, às vezes, a gente consegue se conectar com aquela pessoa e nunca mais encontra com ela, né? Você não faz, não cria ações para se encontrar com aquela pessoa novamente. Aí você vai ter que arrumar outra cliente para botar ali naquele lugar. Fazer aquele trabalho todo de novo. Então, é muito mais produtivo quando você se conecta com uma cliente e consegue continuar a sua trajetória de venda com ela. É muito mais
é inteligente até você fazer isso. Você gasta muito menos energia, né? Questão de produtividade mesmo. Então, o que é que cria esse relacionamento com a cliente? É entender de verdade o que a cliente quer, o que ela gosta, o que ela precisa. Às vezes ela precisa de uma coisa e ela não sabe te explicar o quê. Então, é um relacionamento onde você se dispõe, você coloca a tua humanidade ali para entender o que a pessoa quer e procura entregar aquilo tudo e ainda superar as expectativas dela, tá? E aí eu queria, né, contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem. Eu tô resgatando clientes muito especiais que eu tinha antes do varejo, né? Quando eu saía com a minha mala vendendo. Os clientes vinham aqui em casa. Com a abertura da loja, elas ficam sabendo que eu voltei a vender no varejo, né, com o mostruário, e elas estão voltando. E assim, é muito legal, é muito satisfatório como elas chegam. Então, vou contar para vocês a história da Cláudia, que chegou ontem. Ela trabalha no mesmo lugar que onde eu tenho a loja e o escritório. E então ela viu e falou, nossa, será que é a loja da Fernanda? Aí entrou, né, porque ela não conhece outra Fernanda Semijoias, e como é perto da casa da gente, né, então ela associou e entrou, e aí ficou super feliz porque me encontrou, e já saiu de lá, já comprou. Aí depois veio outro dia com a sogra dela, comprou, e ela vê tudo que eu posto. Aí outro dia eu postei um anel com uma pedra lilás, e ela ficou apaixonada pelo anel. Aí ontem eu já estava fechando a loja, faltavam 12 minutos para fechar, e eu ia começar a mentoria com a minha turma Shine, com as meninas da turma Shine que estão começando a vender semijóias, né? A gente se encontra uma vez por semana com cada turma. Com a Shine, que é quem está começando, com a Gold, que é quem já estruturou a marca e está vendendo para chegar nos 5 mil, e a turma Diamond, que é quem já ultrapassou os 5 mil em vendas. Então, toda semana eu me reúno com as alunas pelo Zoom, né, para fazer essa reunião. Então, ontem eu ia começar a mentoria Shine. Eram 6h48, eu fecho a loja às 7 e já começo a mentoria. E aí eu estava terminando de tirar umas fotos, ela me mandou mensagem. Fê, você consegue consertar um brinco para mim? E eu estava ali, eu ia responder ela depois das mentorias. Ia esperar passar as mentorias e ia responder para ela. Só que aí ela entrou na loja. 6h48 ela entrou na loja. Fê, eu tô com esse brinco aqui, acho que você nem viu a mensagem. Você consegue consertar ele pra mim? Eu falei, Claudinha, acho que agora eu não consigo, porque eu vou dar mentoria e tal. Mas de qualquer maneira, peguei o brinco, identifiquei rápido que era problema de ajuste de pino. Ajustei com alicate, pronto. Aí ela falou, e resolvi aquilo ali muito rápido. Aí ela falou, e aquele anel de pedra lilás que eu fiquei apaixonada? Aí peguei o anel, mostrei pra ela. Ela é uma pessoa que gosta de combinar as coisas, então eu conheço o gosto dela. Minha cliente há muitos anos. Aí ela falou, olha essa pulseira, eu comprei com você em 2017. Olha, 2017. Comprei essa pulseira com você, ó, uso até hoje, tá perfeita. E olha aqui esse brinco, que eu também comprei com você pra combinar, só que eu perdi a tarraxa dele. Falei, não tem problema que eu te dou outra tarraxa. Tem um monte de tarraxa, eu te dou outra tarraxa. Não tem, desse brinco tá solucionado, da argolinha tá solucionado. Aí fui pegar o anel pra ela. O anel era ajustável, ajustei pro tamanho do dedo dela, do jeito certo, pra não quebrar, né? Que senão você abre e quebra. Ajustei do jeito certo, ela ficou super feliz. E eu ofereci pra ela os brincos. Ela tem 3 furinhos. E ela se apaixonou pelos 3 brincos, mais o anel. E aí eu falei, como eu sei que ela gosta de conjunto, eu falei, eu tenho também o colar com a pedra lilás, com a ametista. E mostrei o cordão. Bom, faltavam minutos para começar a minha mentoria. Eu falei, não consigo fechar isso aqui para você agora. A gente fecha amanhã. Ela, não, separa tudo, então que amanhã eu venho buscar. E aí entreguei o anel para ela, levou o anel e a gente vai fechar o restante lá. Final da história. Foi uma venda de quase R$700 para uma única pessoa que é fidelizada e que fez essa compra em menos de 12 minutos. Por quê? Porque eu estou extremamente conectada com ela. Eu entendo os desejos dela e ela confia em mim. E essa fórmula não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se eu posso te dizer uma coisa com toda a minha honestidade, com toda a experiência que eu tenho em venda de semijóias, que são 20 anos, eu te digo, não existe relação que dure mais tempo e que seja lucrativa para você deixar sua cliente satisfeita do que se conectar com a sua cliente. Mas para fazer isso, você precisa ser verdadeira com ela, não é para ficar passando a perna. E entender, tem que entender o que ela gosta, o que ela quer. Porque se você entregar o que ela quer, ela vai além. Ela sempre vai além. E assim, esse foi um grande diferencial em toda a minha trajetória com as semijóias, a maneira como eu me conecto com as minhas clientes. Depois que eu me conecto, acabou. Elas não compram com mais ninguém.
Essa é uma cliente que de vez em quando ela me mandava mensagem, Fê, ainda tá vendendo? Fê, tá dando pra ver? E eu, assim, teve uma época quando eu comecei o meu negócio semi-joia, que eu não tinha condição de mexer com semi-joia, né? Porque a gente estava estruturando o curso, estava estruturando o perfil do Instagram, canal de YouTube. Então não deu pra eu mexer com semi-joia, né? Fiquei completamente imersa em produzir conteúdo. Hoje você olha aí o canal da gente, tem conteúdo para tudo, né? Sobre a venda de semi-joia, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, eu precisei me afastar das vendas, mas depois a coisa tá no sangue da gente. A gente tá falando sobre isso, então precisa voltar, né? Precisa se adaptar ao novo modelo de marca, de negócio que a gente está criando. Então, precisei deixar minha marca de semi-joias de lado. Nasceu a minha marca de atacado de semi-joia pela necessidade das minhas alunas comprarem uma semi-joia de qualidade. Abri um escritório para isso, eu e meu marido, que é meu sócio, abrimos um escritório para isso. Nesse escritório, eu vi que tinha possibilidade de vender para muitas mulheres, voltando com a minha marca de semi-joias. E foi o que aconteceu. Né? Tem 2 meses, quase 2 meses, que a gente inaugurou a loja física. Então, tá havendo esse resgate das minhas clientes e eu vou resgatar cada cliente que eu deixei para trás. Porque eu conheço o gosto delas. E quando a gente faz isso, não tem como não vender. Se você tem a semi-joia certa para a cliente certa, não tem como não vender. Eu posso ficar lá na loja o dia inteiro, passa uma aqui, passa outra ali. Ninguém que eu não conheça, né, o que está ali de passagem, consegue essa confiança de uma hora para outra. É uma coisa que a gente constrói. Claro que acontece de entrar uma cliente e comprar 2, 3 mil de uma vez, mas não é o tempo inteiro. Se fosse assim, seria maravilhoso. Entra uma, compra 70, entra outra, compra 100. E entra outra, compra 500. Mas assim, toda hora entrar cliente que compra muito, não acontece. Mas quando a gente consegue, pega uma cliente dessa que compra bastante e a gente fideliza, acabou. É só com você que ela quer comprar, tá? Então, a cliente fiel, você tem que ter muito claro, a cliente fiel não é aquela que quer comprar barato. Ela não está preocupada em comprar barato. Ela quer se sentir cuidada. Ela quer que você cuide dela, dos gostos dela, que ela ande bonita com as suas semi-joias, ela confie que ela tá bonita com as suas semi-joias. Tanto é que depois entrou um rapaz lá com uma outra moça que entraram para conhecer a loja, eu mostrei o conjuntinho de brinco que eu montei para ela, inclusive tá no perfil da minha loja. Tá no perfil tanto da minha loja de atacado quanto da minha loja de venda no varejo. fernandasemijoias.atacado e Fernanda Semijoias Oficial. A gente postou hoje nos dois, porque a combinação do lilás ficou maravilhosa. O rapaz ficou encantado para dar de presente para a avó dele, sei lá o quê. Não me lembro exatamente. Ele falou, posso tirar foto? Eu falei, pode, claro, fica à vontade de tirar foto. Ele ficou encantado. Porque eu realmente montei com muito carinho e cuidado aquele mix de brinco para ela, porque eu sei que ela vai se sentir maravilhosa com aquilo. Então, é isso que faz a gente vender o tempo inteiro. Não adianta ficar inventando fórmula mágica, tá? De, eu vou botar 1000% em cima, que eu vou fazer não sei o quê, que eu vou sair, vou bater de porta em porta. Semi-joia não é isso. Vender semi-joia não é isso. Se estão falando isso para você, estão mentindo. É conexão com a sua cliente, tá bom? E cliente, é óbvio, gente, fazer a pós-venda, né? A gente precisa fazer pós-venda, por quê? É a fidelização dessa cliente, né? Então, conseguir se conectar com elas em outras épocas que não sejam só para vender. É conteúdo, é tomar um café, é você conversar, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, vamos levantar aqui a bola para certos pontos aí que a gente falou, tá? Se você acha que precisa de muita gente para vender semi-joia, você deve estar olhando para o lugar errado. As clientes boas estão mais perto do que você imagina. Não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre quem está do outro lado e como você vai se conectar a essa pessoa. Tem gente com poucos seguidores que está vendendo pra caramba aí. Você não precisa ter 10 mil seguidores para vender muito. Às vezes, com 500, com 200 seguidores, mas, óbvio, não são 200 pessoas ali que estão dispostas a comprar, mas com 4, 5, 10 que você tem ali, você vai vender muito mais. Então, não é sobre número de seguidores, é seguidor qualificado para comprar de você, tá? Tem gente com muito seguidor que não vende nada, fica cansada, só chega a gente lá, pergunta preço, não vende nada, porque não se conectou com ninguém, né? Semi-joia, gente, não falha. Tem mulher vaidosa, tem semi-joia
adequada para ela, para vender, não tem como não vender. O que falha, na maioria das vezes, é o seu direcionamento. Você não sabe para que lado seguir. Aí há a falha, tá? E você não vende, tá bom? Quando a cliente pergunta o preço e desaparece, não é porque ela não tem interesse, não. A semijoia e a tua oferta estão desalinhadas com o que ela quer, é isso, tá? Ou seja, falta de estratégia, né? Vender uma vez é fácil, difícil é fazer a cliente voltar. Você consegue fazer seus clientes voltarem? Isso aqui é difícil, mas depois que você aprende, não tem mais jeito de desaprender, não. Cansa a gente vender para quem não valoriza a gente, né? Não valoriza nem a gente, nem a nossa marca, nem o nosso trabalho. Tá sempre querendo botar preço nas nossas coisas. Não é horrível isso? Não é horrível? Dá vontade de sumir, né? Ai, por que tá tão caro? Nossa, mas é muito caro, fulana vende mais barato? Isso aí tá o preço daquela marca famosa lá? Pelo amor de Deus, não dá, né? Trabalhar assim ninguém merece. E se você tá desanimada porque não tá conseguindo vender, você não tá errada, não. Quando a gente não consegue vender, a gente fica desanimada mesmo, né? Você só tá falando com a pessoa errada. Você precisa falar com a pessoa certa. Ou seja, com a cliente certa para você vender, né? E assim, gente, eu não tô aqui para ensinar a vender qualquer semijoia. Não quero ensinar ninguém a vender qualquer coisa, vender por vender. Eu tô aqui para te ensinar a construir uma marca. Porque depois que você constrói a sua marca de semijoias, acabou. Todos esses problemas, né, que hoje você vê como problemas, eles ficam lá para trás, tá? Porque o dinheiro aparece, porque você consegue vender para as pessoas certas, que te valorizam a sua marca, né? Então, a gente sempre fala, né, tô aqui para te dar o peixe, para te falar, ó, faz isso, isso e isso. Não, eu tô aqui para te ensinar a pescar. Porque se eu te ensinar a pescar, você vai encontrar peixe em qualquer lugar. O que é o peixe? É a cliente certa, né? E negócio bom é aquele que vai crescer e você não vai ficar doente para que esse negócio cresça, porque você vai usar a sua verdade, você vai usar a sua conexão, vai usar a sua marca de semijoias para fazer que essas vendas aconteçam e a sua marca vai crescer e você vai ganhar dinheiro, né? E assim, eu acredito muito em venda com constância. Eu uma vez me aventurei por um caminho de trabalho que era assim, cada venda era um valor muito alto que ganhava. Para vocês terem ideia, numa única venda, eu ganhei 28 mil reais nesse negócio. Acho que eu nunca falei sobre isso, não. Mas, eu trabalhei 1 ano com isso. Demorou 6 meses para eu fazer outra venda. E aí, a outra venda que eu fiz, eu ganhei 11 mil. Ou seja, no total, eu ganhei 39 mil reais no ano. Com as semijoias, naquela época, eu ganhava 25 mil por mês, sozinha. Então, para que eu quero um trabalho que vai me dar 28, mas vai me dar outro só daqui a 6 meses? Eu não quero isso. Eu quero vender constantemente. E as semijoias me proporcionam isso. Por quê? Aonde eu vou, aonde eu me conecto com mulheres, eu consigo vender. Aonde tem mulher bonita, vaidosa, querendo comprar, eu vendo, gente. Então, é todo dia vendo. E antigamente, bem antigamente, eu não tinha nem máquina de cartão, então as minhas clientes ou pagavam com cheque pré-datado ou era no caderninho. E assim, quem pagava no caderninho, né, tinha filha pequena, então toda hora estava em festinha infantil, toda festa infantil vinha gente com 200 reais, com 50 reais, com 100 reais, então eu sempre tinha dinheiro na minha carteira. O tempo inteiro eu tinha dinheiro na minha carteira, porque eu recebia dinheiro em tudo quanto é lugar. Ou seja, se eu recebia dinheiro em tudo quanto é lugar, é porque em tudo quanto é lugar tinha gente que comprava de mim. Então é isso, é sobre isso. E eu desejo que isso aconteça na tua vida também, tá? E aí, para fechar aqui, quantidade de cliente impressiona, mas é a cliente certa que te sustenta. Gostei disso. Gostei disso. Então, gente, vou abrir os comentários agora. Podem perguntar, podem comentar sobre a live. Eu espero que tenha muito ajudado vocês. A Iesca Trindade, é isso? Comecei minha marca há 4 meses, mas não gosto do tete a tete. Aí, eu até entendo que você não goste, mas e a necessidade? Quando a gente precisa, a gente faz, né? Quando a gente vê o resultado, a gente faz com mais gosto. Então, à medida que você for tendo o resultado, você vai melhorar isso, tá? Site, todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender em site. Mas o buraco é bem mais embaixo do que vocês podem imaginar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei, eu tenho 2, tá? Então, a gente sabe que o negócio não é tão simples assim. A Paula tá perguntando, como
como me posicionar em conteúdo no Instagram para as clientes? Paula, a linha mestra é a seguinte: que cliente que você quer atingir? Lembra que eu falei? Qual cliente você quer atingir? Como é que essa cliente se veste? Como é que essa cliente se arruma? Você vai ter que fazer mais ou menos como ela, para ela poder te olhar. Porque se você ficar muito diferente do que ela é, ela não vai te dar atenção. Então você tem que não é se parecer, não é imitar, mas é ter o estilo de vida dela, tá? O estilo do cabelo, o estilo do como ela se veste, como ela se arruma. Você tem que prestar atenção nisso. E são muitos detalhes que às vezes a gente não atenta. Por exemplo, quem quer vender para pessoas mais chiques? Pessoa mais chique usa o quê, gente? O menos é mais, né? Então não vai ter aquela unha decorada. Não tô criticando unha decorada, tá? Cada pessoa se posiciona da maneira que quer. Mas não vai ter aquela unha toda enfeitada. Não vai ter o cabelo vermelho. Não vai ser aquela mulher mais discreta. O chique, o elegante. Ah, mas eu não sei fazer isso. Pensa numa mulher que foi chique a vida inteira. Pensa na Lady Diana. Como é que ela andava? Como ela se vestia? Como era o cabelo? Pensa hoje numa mulher chique. Deixa eu ver uma mulher chique, agora não tá vindo nenhuma na minha cabeça. Ah, sei lá, pega uma Maitê Proença, por exemplo. É uma mulher chique, uma mulher arrumada. Olha como é que ela se veste. É essa cliente que você quer? Ou não? Você quer ser igual às suas não sei se são suas não, tá? Só tô dando um exemplo. Quero ser igual minhas amigas. Quero andar com roupa mais largada, não quero esse negócio de ficar fazendo escova no cabelo, não quero nada disso. Então, você vai se posicionar dessa forma e trazer conteúdos que interessem a essas pessoas, tá? Agora, tem conteúdos universais que vão servir para todo mundo, tipo, como limpar a semijoia. Aí eu tô falando de semijoia, não tô falando de folheado, que se você fizer certos procedimentos de limpeza vão estragar a peça, porque não tem banho de ouro suficiente ali, tá? Então, é o tipo de conteúdo que vai agradar todo mundo. Como eu armazeno essa semijoia? Como é a tarraxa desse brinco? Então, tem aquele conteúdo para engajar com a pessoa e tem aquele conteúdo de curiosidade. Então, você tem que entender qual é o tipo de conteúdo que você quer passar, que você quer transmitir, para que essa pessoa comece a acompanhar, te seguir, de repente já te segue, né? Mas comece a querer acompanhar aquilo que você posta, aquilo que você coloca lá, tá? Não, pode parecer complicadíssimo, mas depois que a gente começa, não é tão complicado não, tá bom? A Paula, quero clientes que não se preocupem com preço. Então, você tem que começar a se posicionar como uma mulher que não se preocupe com preço. Mesmo que você se preocupe, você tem que parecer easy going, você tem que parecer que tá tranquilo em relação a isso, que você quer é qualidade, tá? Isso é um processo, a gente vai amadurecendo isso e vai conseguindo. E óbvio que você tem que estar em lugares para vender onde essas mulheres também estejam. Qual salão de beleza elas frequentam? Qual academia elas frequentam? Então você tem que estar, por isso que eu falo que a gente tem que estar inserida, a gente tem que parecer com elas para que a gente consiga também fazer esse tipo de venda, tá? Tô começando a revender agora e tenho muita dificuldade com o Instagram. Quase todo mundo tem, fica tranquila, quase todo mundo tem, tá? E por isso que eu tenho várias aulas sobre Instagram. Vem uma turma nova, a gente faz uma nova aula sobre Instagram. O pessoal tá com dificuldade, a gente faz uma outra aula sobre Instagram. Instagram é um assunto que a gente faz aula o tempo inteiro, porque toda hora tem uma mudança, toda hora tem gente com, não consigo aparecer numa live, eu não consigo gravar um conteúdo. Então, são coisas que vão destravando aos poucos. De tanto a gente treinar, de tanto a gente fazer, a gente acaba destravando, tá bom? Kel, não trouxe peças para mim, mas muita gente fala que eu deveria usar minhas peças para eu ser o mostruário. E se vender e não tiver outra peça além do que estiver comigo? Eu sempre vendi tudo o que eu uso, tá? Hoje não, porque eu tenho quantidade das peças que eu uso, mas antes tirava de mim e vendia o tempo inteiro. A gente precisa usar as nossas semijoias. Não tem vendedora de semijoia que não se arrume, que não use as peças, que tenha grande sucesso. Isso não existe, tá? É uma das primícias aí para vender bem. Você precisa usar as suas peças. Vocês têm noção de quantas peças eu tô usando? Vamos contar? Vamos contar? 2 brincos, 2 colares, 2 anéis, então aqui são 2, 4, 6. 7 com a pulseira, 8 com esse anel, 9 com esse aqui. Acabou. 9 peças que eu tô usando. 9 peças. Devo estar aqui com uns R$1.500 de peça? Acredito que sim. Ou mais. Mais ou menos 200 cada colar. 600 um anel, 600 a pulseira. Não, mais. 400, 1.900... Não, uns R$2.400 de peças comigo. Peças que chamem atenção, né? Não pode ser qualquer pecinha, tá?
se os colares aqui estão fininhos, mas são 2, então chama mais atenção, tá? Lá na loja eu tava com mais um aqui. Ontem, hoje não. Hoje eu repeti esse daqui. Aliás, nem tirei. Gravar conteúdo, produzir conteúdo, claro que melhora o teu posicionamento, a tua exposição, o teu engajamento, mas não é só isso que te faz vender, tá? Isso é uma das coisas que te auxiliam na venda, que te dão mais visibilidade para sua marca, mas não é só isso que te faz vender, tá? É realmente esse contato com a pessoa certa. Se quem chegou agora, né, não assistiu o início da live, eu vou deixar gravado aqui, assistam o início para vocês poderem pegar essa conexão vendedora, marca, cliente, tá? Isso é muito importante, esse posicionamento é muito importante. E a gente se vê na quinta-feira. Muito obrigada pela companhia de vocês, foi ótimo, eu adorei o bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado e que seja proveitoso para vocês, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus. E quem quiser ser minha aluna, clica lá no link da bio. Tchau, tchau.